Vamos lá, boa noite. Como de costume, vou pegar, boa noite a todos. Como de costume, pegar esses 15 minutos para a gente tirar dúvidas do trabalho das quartas-feiras. É interessante que cada quarta a gente descobre algo novo, né? Não tem fim. Vamos lá, quem tem dúvida? Ninguém tem dúvida sobre o trabalho de quarta-feira, o que a casa faz às quartas-feiras? Nós trabalhamos às segundas e às quartas-feiras, né? Mas hoje, como é especial, a gente fala da quarta-feira, que é um trabalho fraterno, que a gente chama, onde a gente tem aí um processo de ajuda, né? Aquela parte psicológica, a parte espiritual, parte onde a gente às vezes tem ali uma fraqueza e outra. Então é o dia, é aqui, né? E quando a gente tem problema no Joanete, é as segundas-feiras. As segundas são destinadas às Joanetes, às dores de Joanete. Mas então, eu vou fazer pergunta, vamos lá. Olha lá meu assistente lá, ele também está suspenso. Até segunda hora, está em tratamento também. Você está em tratamento agora, então não pode vir aqui. Opa, vamos lá. Eu queria saber, assim, se mesmo que a gente não tome o passe azul, mas esteja com algum problema, se o branco vai dar a mesma finalidade do azul. Então, o passe com o branco, ele é um passe de limpeza. Ele é geral, para todos, tá certo? Que é o passe que a gente faz da limpeza dos chakras e também de alguns dos sentimentos. O passe azul, ele é destinado a um tratamento específico que já está ali programado, que já está feita aquela consulta antes, a pessoa vai lá com os nossos médiuns, né, fazem ali a consulta e lá na consulta é determinado o passe azul, que é aquele passe especial. A sua pergunta, né? Se não fez o passe azul e só o branco? Então, você vai deixar de fazer. Você está com algum probleminha, mas você não quis passar em consulta, se o branco ele já vai. Sim, claro, com certeza. Porque o passe branco, ele é um passe de limpeza, é um passe, né, onde a gente recebe ali toda a energia do médium, a energia da parte espiritual, a limpeza dos chakras. Isso nos renova, né, a gente fica revigorado com as nossas energias. E a espiritualidade, que ela é infalível, se nós tivermos ali qualquer probleminha, né, que eles possam resolver, eles já também ajudam, mesmo no passe branco, independente de você estar, né, se você não tem o tratamento com o passe azul. Porque o passe azul, ele é um tratamento, vamos até... Está respondido? Tá. Ótimo. Alguém mais gostaria de perguntar alguma coisa sobre os trabalhos de quarta-feira? Você vai falar sobre o passe azul? Vou. Né? O passe azul, qual é a finalidade? Ele é um passe de desobsessão, desobsessivo. O que significa isso? Se eu talvez tenha ali um amiguinho que eu adquiri nesta vida ou em outras vidas, que ele me acompanha, ou um amiguinho que porventura aí nas travessas da vida da gente, pode ser dentro de casa mesmo, pode ser no trabalho, em qualquer lugar, dentro de um coletivo. Eu posso ali, se eu tiver ali uma relação, uma afinidade com os sentimentos daquele que está ali, porque se nós temos um irmão que está num lugar desse, ele não tem luz, ele está num processo meio que complicado na vida dele, na vida espiritual. Então, geralmente esses irmãos, esses espíritos
que estão vagando aí por aí em busca de alguma coisa, eles vão buscar o quê? Algo que preencha as necessidades deles. Vamos supor que nesse mundo tem ali temos um alcoólatra, vamos dizer, que está lá querendo alguma coisa. Então, se eu entro dentro de um bar, por exemplo, tá? Eu vou lá no bar. Se eu me conectar mentalmente com se eu for lá e pedir uma pinguinha ali naquele bar e as minhas condições psicológicas estejam fragilizadas, eu estou com problema, não estou lá, não estou fazendo oração, o que ele vai fazer? Ele vai fazer assim, ó, peguei alguém que vai me ajudar a tomar essa pinguinha. Ele não vai tomar o líquido, certo? Mas ele vai tomar o quê? O fluido da pinga. É aquilo que ele vai sugar. E ele, se ele gostou, ele vai ficar do seu lado. Então ele vai te acompanhar. Opa, esse cara é bom. E se esse espírito passa a acompanhar a gente, ele nos atrapalha. Ele nos perturba. Porque ele vai ficar jogando na minha orelha. Eu quero beber. Eu quero beber. Eu quero beber. Então ele vai te complicar a vida. Mas eu não quero dizer com isso que eu não posso adentrar um bar. Lógico que não. Eu posso ser assim curada, assim, eu só por minha vontade, não preciso curar 100% esse espírito para pegar e tomar passe, para me livrar desse espírito, não. Né? É muito difícil. É difícil. Sim. Sozinho não consegue. Pela nossa pequenez espiritual e da nossa falta de fé. Porque quantas vezes, se eu não vou numa casa espírita, quantas vezes eu fraquejo no meu dia a dia? No meu dia, eu rezo, eu faço oração. Alguém lembra de fazer uma oração pedindo proteção, ou fazendo algum tipo do bem, ou fazendo nesse sentido? A gente não tem esse hábito de estar ali, né? Toda hora, como a gente costuma dizer, vigiando e orando, que é o vigiar e orar, que é uma das funções importantes para nós nos mantermos equilibrados. Então, eu vou ser uma presa fácil. Óbvio, se eu sou uma pessoa ali correta, se eu sou uma pessoa que procuro fazer sempre a minha parte de bondade, eu não preciso ir numa casa espírita, porque eu não vou chupar, eu não vou agradar nenhum espírito desta condição perto de mim. Não, mas eu digo que se a pessoa já for cristiana, Aí ele vai se complicar um pouquinho e precisa de ajuda. Precisa dos dois, o encarnado e o desencarnado. Os dois precisam de ajuda. E existem diversos graus de obsessão. Existem obsessões, espíritos, que eles não, dependendo se você ficar muito tempo com aquele espírito, ele nem na parte espiritual consegue tirar mais. Nem na parte espiritual. mas não é só a bebida, né? Tem gula, cigarro, sexo, tem tudo que a gente possa. Tudo aquilo que, por exemplo, seja, vamos dizer assim, fácil, que seja, vamos dizer assim, os prazerosos da vida, é prazer. Então, sempre vamos ali estar lidando com alguém que esteja nessa mesma naipe, vamos dizer assim. E se eu não cuidar, se eu não orar, se eu não cuidar de mim, eu entro na mesma sintonia, ou ele entra na minha sintonia. Vocês entenderam? Não significa que eu não posso ir num baile, não significa que eu posso pegar uma condição, eu posso ter uma vida normal, sem problema nenhum. Porém, se eu sou aquela pessoa que tem maldade, que estou xingando todo mundo na rua, que não tem respeito por ninguém, eu estou adquirindo, vamos dizer assim, condições favoráveis a um espírito provavelmente parecido com esse. E essa pessoa é cheia de obsessores. Com certeza. O espírito bom, aquele que ganhou, que tem luz, ele vai ficar nas ruas? Ele vai ficar dentro da casa da gente? Ele vai estar incomodando? Não. Quem são os espíritos que ficam vagando por aí e buscando
saciar-se das necessidades que ele tem. São os espíritos sem luz. Mas todos eles são trevosos. Não. Existem diversas classes de espíritos, né, que são assim, vamos dizer assim, os trevosos é a classe pior que existe, aquela que realmente são os espíritos que realmente são complicados. Uma pessoa que fica xingando. Não seria tudo isso. O trevoso ele é muito mais complicado, é o que mata, é o que faz uma maldade. Oi, filho, fala, o que você quer falar? Quando você estava falando das coisas que não faz bem, então, tem o meu tio tá doente por causa que ele tá bebendo bebida que não faz bem. Sério mesmo? Ah, então. Vocês ouviram o que ele falou? Então, vamos dizer, ele está doente, não sei, pode ser que seja devido à bebida, ou que a bebida ocasionou. Se ele estiver ali, né, nessa situação, está bebendo, com certeza, pode ser nem que a bebida esteja ali fazendo uma reação mais profunda dentro do próprio organismo, mas provavelmente vai ter alguém lá do lado dele perturbando. E esse espírito deixa a pessoa mais doente ainda. Suga energia. O espírito, ele suga ele suga as energias que a gente tem. São verdadeiros, desculpa a expressão, vampiros. Porque eles precisam daquela energia negativa para conseguir ficar mais saciado, ficar bem. E se você cai, infelizmente, num processo doentio e ainda bebe e não reage, fatalmente ele vai desencarnar. E o pior, que muitas vezes, se esse irmãozinho aqui não tiver alguma proteção, eles perseguem ele na espiritualidade. Isso. Há essa questão também da perseguição. Aí esse passe azul que você fala, se eu tenho um problema espiritual e também no físico, é o mesmo passe ou tem diferença? Então, as duas questões são relacionadas. Quando eu estou psicologicamente fragilizado, mentalmente com problema, tal, aonde eu começo a denegrir, onde eu começo a minar as minhas energias? No meu próprio corpo físico. O meu pensamento, aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu estou positivando ou negativando, ele vai somatizando no meu perispírito, que vai fatalmente colocar no meu corpo físico. Por isso que tanto as segundas como as quartas, é importante esse trabalho da palestra, porque a gente faz o quê? Na parte da palestra, as questões morais, a reforma íntima, que ajuda você a eliminar o negativo que você acumulou no seu corpo físico. Mas, da mesma forma, muitos de nós, às vezes, procuramos as segundas-feiras, a parte médica, e lá, o doutor, ele vai cuidar da parte física, ali, da parte que está atuando, e paralelamente ele já receita o irmão José. Ele já determina para fazer o trabalho com o irmão José, porque ele percebe, ele sente, ele tem essa percepção, porque ele é um médico e está no mundo espiritual. E ele já imediatamente faz o papel da quarta-feira aqui. Então ele já prescreve, junto com a equipe médica, prescreve o tratamento psicológico, espiritual, fraternal às quartas-feiras. Tá? Então, não significa, voltando à quarta-feira, né? Isso eu tenho que deixar bem claro. Nós, mesmo que eu não tenha ninguém, que eu não tenha nenhum espírito do meu lado ali, mas eu estou fragilizado, eu estou mentalmente complicado, eu estou ali numa fase, 90% disso é que, infelizmente, a gente chama alguém que está na mesma sintonia. Infelizmente é isso. Porque quando eu estou no processo, eu reclamo, eu estou descontente com tudo, eu quero me suicidar, eu quero beber, eu quero fumar, você vai buscar situações para você se esconder da vida, se esconder
do seu dia a dia. E isso é uma porta que a gente abre, não é nem porta, é um portão que a gente abre para as influências negativas nos atingirem. Então, 95% dos nossos tratamentos aqui dentro da casa é pela nossa falta de fé, nossa falta porque nós não conseguimos manter um equilíbrio no dia inteiro. Você levanta já, por exemplo, a gente fala, né? Eu preciso levantar, orar. Quantos de nós lembram de fazer isso durante o dia? Né? Então, quantos de nós fazemos isso? A gente muitas vezes levanta já correndo, buscando ali, preocupado com o dia a dia e não faz sequer aquela oração matinal. Bom, aí eu vou fazer minha oração à noite, estou cansado. Aí você deita na cama assim, né? Mas Pai nosso que está no céu, e apaga, dormindo deitado na cama. Não é verdade? Eu já fiz isso. Eu sei que e muitos de nós fazemos também pelo cansaço. Então eu deixei de orar pelo meu anjo da guarda, o meu mentor que está lá, cada um de nós temos. Eu deixei de me comunicar com ele de manhã, à noite e à tarde. Quando eu vou pôr o meu primeiro garfada lá na minha boca de um alimento, eu agradeço a Deus por ter... Obrigado, Senhor, mesmo que seja, não precisa fazer gesto, não precisa fazer oração, né? Não precisa nada disso. Eu apenas posso, antes de iniciar a minha primeira garfada, falar, obrigado, Senhor, por esse alimento que eu estou nesse instante comendo. Isso vai fazer bem para nós. Então, nós temos falhas. Nós não conseguimos manter um equilíbrio 8 ou 12 horas por dia. Nós não conseguimos isso. Então, nós somos muito frágeis. Muito. Existem pessoas que são bem fortes, gente. Ele é positivo, ele consegue, sabe, nada derruba ele. Ele pode ser um avarento, não tem problema. Mas o cara é porreta, como se diz aí, né? E dificilmente ele consegue ser abatido por influências negativas. Porque o pensamento dele é tão bom, é tão forte, que nada abate ele. E ele se sente todo poderoso. Eu sou, né? Tudo bem. Existem momentos que ele vai ter ali um degrauzinho tal que pode ser que ele possa ser atuado lá. Mas essas pessoas são muito difíceis. Não são todos que têm essa condição, essa personalidade positiva, de estar sempre ali, né? Nunca fala não, sempre fala sim. É uma pessoa positiva, que vê a vida de forma bonita, que agradece, né? Ele não precisa ter religião nenhuma, não precisa ser kardecista, não precisa ser católico, não precisa ser nada, não precisa ter religião. Mas se ele consegue ter todas essas qualidades positivas dentro dele, ele está radiando o que em volta dele? Vamos lá, o que ele está radiando? Luz. E o irmãozinho sem luz quer ficar no lugar que tem? Não, porque vai refletir aquilo lá. Por isso que a gente vem aqui na Casa Espírita, e um grande erro, sem querer criticar ninguém, nós somos especialistas no tratamento dessa situação. Existem religiões que denominam esses irmãos como demônio. É um erro fatal, diria o demônio, né? Ele pode até conseguir fazer isso. Mas você já imaginou você desencarnado, está ali do lado de ser chamado de demônio? Nossa, aquilo vai te derrubar mais ainda, né? Então, é um erro grave isso. E a gente precisa, né, entender que nós mesmos, um dia podemos estar fazendo a mesma coisa, obsediando alguém por não estar nem pensando nisso, por uma necessidade, talvez. Desencarnei, não sei que eu desencarnei, e quero falar com você. Né? Estou precisando, Maria, quero falar com você. Ele fica no som, você não está me ouvindo? E aquilo fica, e a energia negativa dele me afeta. Vamos lá? Então eu vou dar um pouquinho de... Na próxima semana tem mais. Eu vou passar agora para a nossa professora de yoga. Cadê a nossa palestrante? E agora?
calor, sou irresistível às vezes. Já sabemos todos como fazer, não é mesmo? Não, tem gente nova hoje aqui. Não vou nem tagarelar. Muito bem. Então vamos lá, passo a passo. Assim todo mundo pode praticar nas férias. Vamos nos sentar com a coluna alongada, mas sem tensão. Vamos assentar nossos pés no chão de forma suave. Procure começar a tirar a tensão do seu corpo, qualquer ponto de rigidez, desde lá da sola dos seus pés. Relaxe os seus pés. Venha vindo pelas suas pernas. E a cada pedacinho do seu corpo que você observa, você relaxa. Observe se não existe tensão nos seus joelhos. Nas suas conchas. Muitas vezes nós nos sentamos tensos sem perceber. Mas quando nós colocamos atenção, a mesma coisa você vai fazer nos seus braços. Se você se sentir à vontade, coloque o dorso da mão sobre as pernas, deixe as palmas das mãos para cima. Dessa forma você não cria nenhum ponto de atrito. Suaviza seus ombros, relaxa bem os ombros, deixa os ombros se afastarem do seu pescoço. Quando você soltar o ar, solta o ar relaxando os ombros. Como se você tirasse todo o peso junto com a expiração. Cada nova expiração, relaxa seus órgãos internos, suaviza até mesmo a forma como você está respirando. Não precisa por esforço, com naturalidade. Suaviza sua garganta, seu pescoço. Para que a suavidade da garganta tenha mais eficiência, solta a língua dentro da boca. Escova a língua do céu da boca. Tira a rigidez dos dentes. Se você quiser, entreabre a boca. Solta os dentes, solta a língua, solta o maxilar. Dessa forma você vai fazendo até chegar aos seus olhos, as possíveis ruguinhas no centro da testa. Dessa maneira você coloca o seu corpo, a partir de agora, numa posição absolutamente confortável, sem tensão, estática. Você não sente mais necessidade de mexer com o corpo. Muito bem. A partir de agora, então, a sua atenção vai para dentro. Os sons de fora não vão ser percebidos ou ser verbalizados por você.
os distantes, os próximos também. Procure se desligar de todas as referências do ambiente que você tem em volta de você. Procure levar sua atenção cada vez mais para dentro. Absorva a sua atenção. Assim como você põe atenção na sua respiração, você também pode focar um ponto no centro da testa e se manter lá, imóvel. Por favor, respire com delicadeza, se mantenha absolutamente imóvel, passe pela experiência. A partir de agora é somente observar. Observe, não vá junto com pensamentos, com sons que possam chamar a sua atenção a qualquer momento. Nada, nada, nada. Se mantenha absolutamente absorvido no que você está fazendo agora. Inspire cada vez mais longo, solte cada vez mais longo ainda. Inspire devagarzinho, solta mais devagar, o máximo possível. Repita isso algumas vezes. Inspire com um pouco mais de vontade agora, solte o ar. Se quiser soltar pela boca, solte. Se não, solte pelo nariz. Mais uma vez, venha voltando devagarzinho. Vai retomando a consciência do seu corpo, a consciência daquilo que está em volta, sem pressa. E no momento que você quiser, você pode abrir os olhos. A única coisa que eu posso dizer para vocês é que nesse tipo de prática, quanto mais você praticar, você pode chegar um momento que você perde a consciência do corpo físico. Você já não sente mais o corpo físico, porque você conseguiu ir para dentro e descer a fundo na sua meditação. Vale a pena, muito, porque você descansa e volta muito, muito descansado, muito mesmo, refeito. Então vale a pena. 5, 10, 15 minutos, meia hora, não importa muito. Vai chegar um momento que, se você pratica, você perde a noção do tempo também. Ok? Muito bem. Pode vir. Eu não estou aqui. Eu vou pôr de volta no lugar.
Bom, boa noite a todos. A nossa palestrante chegou. Então vamos lá, bem rapidinho, né, que a gente já está quase na hora. Aqui é do Grupo Recomeço, no Jordanópolis. Sejam todos bem-vindos em mais esta oportunidade. Eu tenho aqui alguns bilhetes, fiz uma colinha para não falar nada errado aqui, né? Nós estamos finalizando, né, o ano, a casa também vai entrar em férias, e nós vamos entrar em férias a partir, então, do dia 18. Para vocês, é a última semana que vem, seria a nossa última quarta-feira que estaremos aqui atendendo. E a próxima segunda também, né? Segunda e quarta. Nesses 2 dias, nós temos uma tradição, não sei se alguém já participou, que nós chamamos a bênção das águas, fluidificação das águas. Nós fluidificamos, né? A gente coloca ali atrás umas garrafinhas com água, e nesse dia todos nós fluidificamos água para nós absorvermos ela no Natal, na noite do Natal. E essa água ela pode ser, né, dividida em várias partes. Mas depois um dia a gente explica melhor. Tá? Isso vai acontecer na segunda e na quarta-feira. Lembrando que nós temos também, a partir do 1º dia de fevereiro, as aulas. É um momento importante nós estudarmos sobre o Espiritismo, né? A parte do kardecismo. Então, quem estiver interessado, pode se inscrever, as inscrições estão abertas ali na nossa secretaria, tá bom? E é isso, por enquanto. Eu queria lembrar, né, também, que o nosso bazar, provavelmente ainda nós estamos resolvendo, não sei se vai abrir quando a casa estiver fechada, eu vou depender da nossa coordenadora lá do bazar, que ela vai resolver, mas até semana que vem a gente já também passa informação. É importante informar que o bazar ele funciona com doações, né, de todos nós. E ele é um dos pontos mais importantes aqui de arrecadação desta casa, onde a gente consegue obter ali recursos para que a gente se mantenha, né, trabalhando e funcionando. Além de outras atividades que nós fazemos. Então, quem puder nos ajudar com roupas, utensílios que estejam em boas condições, pelo menos lavado, né, sem rasgado, né, porque às vezes a gente acha que vai doar, pode doar qualquer coisa, né? Infelizmente as pessoas confundem um pouco as coisas. Nós não temos como costurar e nem como lavar as roupas. Então, eu peço essa gentileza, né, de quando for doar, que venha lavada, que venha, se tiver ali um rasguinho, costurar, para que a gente possa revender. E são preços bem acessíveis. A gente está criando uma fama aí no bairro, né, de ter um bazar aí que um vai falando para o outro, porque é bom e tem os preços bem acessíveis. Então, muito obrigado a todos vocês que nos ajudam, inclusive nos alimentos não perecíveis, que nós atendemos mensalmente 30 famílias necessitadas, né? Então, isso também é mantido por todos nós. É uma forma de nós doarmos um pouquinho de nós aí durante o mês. Então, muito obrigado a todos. Conseguimos, até hoje, sempre teve pelo menos alguma coisa dentro de uma cesta para ser entregue para essas famílias, tá bom? Então vamos lá. E sejam bem-vindos quem está chegando pela primeira vez aqui na nossa casa, absorvam as energias e sintam-se bem à vontade, tá bom? Aproveitem esta boa energia que é bem fecunda. Então, fechando os nossos olhos, mais uma vez, relaxando o nosso corpo físico, descruzando os braços, as pernas, fazendo um colóquio amoroso com Jesus de agradecimento pela oportunidade de aqui estarmos reunidos mais esta noite, onde os nossos queridos irmãos de luz, os nossos benfeitores, desde o início desta quarta-feira já se posicionaram, prepararam toda esta casa
para que nós pudéssemos ser recebidos com muito carinho. E este momento é oportuno para que nós possamos, em pensamento, conversar com eles, pedir pela nossa fortaleza, pedir pelo nosso bom emprego, pedir por uma escola, por estudos, pedir por algo que seja importante para que eu consiga seguir em frente aqui na minha jornada na Terra. E diante deste momento tão bonito, onde nós formamos uma luz, uma corrente de energia positiva, junto com a espiritualidade, que isso também possa ser levado aos nossos irmãos que estão nos assistindo pela internet, pelos nossos familiares que não puderam estar presentes, ou por aqueles que não puderam vir, e vibrarmos inclusive pelos hospitais, pelas creches, orfanatos, vibrarmos pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pelo nosso país e principalmente pelo nosso planeta. Que a paz possa reinar neste planeta tão maravilhoso que nos acolheu e nos acolhe e vai nos acolher por muito tempo ainda. E assim, de joelhos perante Jesus, dizemos: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem tenhamos ofendido. E não deixeis, Pai, cair-nos em tentações, e livra-nos de todos os males, que assim seja. Que a paz de Jesus esteja conosco, que ao retornarmos para as nossas casas, possamos voltar melhores, bem melhores do que aqui chegamos. E que a nossa palestrante, com certeza, irá nos envolver com os ensinamentos de Jesus. Uma boa palestra para todos e até a próxima semana. Eu relaxei. Tá bom? Graças a Deus, e você? Seja bem-vindo. Bom trabalho para nós. Obrigado. Você finaliza depois? Faz encerrar? Faço. Não tem nada aí, não. Boa noite, gente. Nossa, lotou de repente. Tudo bem? Boa noite a todos, amigos encarnados e aos desencarnados também, o pessoal aí do online, boa noite, né? Tô aprendendo, tá vendo? Antes eu esquecia, né? Agora já, não é mesmo? Então, como sempre, eu agradeço, né, a esses amigos queridos, espirituais, mentores desta casa, a oportunidade desta tarefa, não é? Para eles eu sempre agradeço, peço sempre aquela tranquilidade para todos nós, não é? E para mim um cadinho só de uma boa intuição, não é? É sempre bom para que a gente não venha magoar alguém, não é? Não faça assim, não dê nenhuma palavra que possa magoar alguém. Então vamos lá. O tema que nós traremos nesse nosso bate-papo de hoje é parte do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, lá no item 8, que fala das desigualdades das riquezas, né? Quando nós falamos em riqueza, automaticamente a gente já vislumbra, né? Imagina, assim, aquele setor material, né? Quando a gente fala de riqueza, está falando de din-din, não é? Está falando aí do brilho do ouro. Então a gente está aí, a gente pode até imaginar lindas paisagens, né? Porque daí a gente imagina passeio, né? Uma viagem, tudo isso é parte material das nossas vidas. Então, na verdade, é tudo aquilo, quando a gente fala de riqueza, é tudo aquilo que o din-din possa nos trazer, né? Pelo menos é isso que nós conseguimos entender quando nós lemos esse item do Evangelho, esse capítulo 16, o item 8, que nós estamos falando aqui. Eu vou ler só uma parte dele, porque ele é bastante longo, né? E aí não daria tempo da gente falar o que a gente quer falar. E aí depois também dá a oportunidade dos senhores pegarem o Evangelho segundo o Espiritismo no vosso lar, não é? E lá, ó, capítulo 16, dá uma boa lida também, para ver se a moça que estava lá, não é, na tribuna, não falou besteira, né?
Então, porque cada um tem um jeitão de entender a vida, né? Quando a gente lê lá em casa, né, cada um na sua, os nossos espíritos às vezes entendem as coisas de uma forma diferente de quando a gente fala dentro da casa espírita. Por quê? Porque é uma situação que ele precisa entender de uma outra forma, né? Cada um de nós não tem um jeitão seu de ver e entender as coisas? Os nossos espíritos, quando estão assim em comunhão, entendem de um jeito. E quando nós estamos sozinhos lá em casa, não é? Ele entende de uma outra forma. Às vezes ele pondera de uma forma melhor do que quando estava assim reunido. Então é importante, quando às vezes a gente fala assim alguma coisa aqui, nessa nossa comunhão, nessa nossa reunião, é legal às vezes lá em casa a gente pegar o mesmo capítulo. Hoje a internet está tão fácil que fica fácil. Eu, por exemplo, costumo dar o nome dos livros, né? E dos capítulos que eu fui lá dar uma vasculhada para a gente estudar, para poder fazer o bate-papo. Então, assim, os nossos espíritos lá, quando a gente está só lá, solo, né? Eles vão ver a coisa assim, talvez de uma forma um pouco mais aberta, que vai trazer uma outra forma de nós entendermos como nós estamos no percurso, né? Nós com a gente mesmo e com o nosso caminho, com a nossa luz, com o nosso mentor espiritual. Tá bom? Isso é só uma abertura, tá, gente? Não é esse o assunto, né? Então, vamos lá. Vou abrir aspas para ler esse item 8 do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que se considere apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que não são igualmente ricos todos os homens? Não são por uma razão muito simples. Por não serem igualmente inteligentes, isso eu estou falando, hein? Está lá no Evangelho. Por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. É, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza, repartida com igualdade, a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente, que, supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente com que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade. Que, admitido, desse ela cada um necessário, já não haveria o aguilhão que impele os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. As necessidades de quem? Né? Se expanda até onde? Então, assim, já não haveria o aguilhão que impele os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. É lógico que se a gente fosse todo mundo igualzinho, não é? Já imaginou? Eu não vou passar disso mesmo, eu ganho 100 mil por mês, o outro também ganha, vou ficar lá de braço cruzado, porque para que eu preciso ganhar mais que 100 mil por mês, não é? Então, quando cada um de nós passa a ganhar R$1.000 só por mês, o que a gente vai querer fazer? Vai querer estudar mais, vai querer ler mais, vai querer aprender mais, vai querer se empurrar seu espírito, seu corpo para crescer. Novos aprendizados, não é assim? Mas será que é somente sobre essa situação de crescer por causa de fama, dinheiro, beleza? Será que é somente por isso e para isso que está lá escrito
no Evangelho segundo o Espiritismo? Será que é só por conta de riqueza de din-din? Vocês sabem o que é din-din, né? Aí, ó, tá vendo? Então, será que era somente riqueza material? Aí é que está, não é? Vamos lembrar mais uma vez que quando Jesus falava para nós, né? Porque a gente já sabe que nós estávamos lá naquela época, não é? Os nossos espíritos não são assim tão novinhos, não, né? Então, quando Jesus falava para nós, tudo aquilo que ele falava tinha assim um significado, né? Um significado não, aliás, tinha vários, né? Vários significados que eram cheios aí de diversos simbolismos, né? Trazidos para nós, por exemplo, através das parábolas, né? Por exemplo, esse texto que nós lemos do Evangelho segundo o Espiritismo, é cheio, recheado de vários entendimentos, né? Cada coisa, cada frase que a gente lê aqui, se a gente trazer para o nosso dia a dia, nós vamos ficar aqui, sei lá, uma semana inteira falando somente sobre esse item, somente sobre esse pedacinho que nós lemos desse item, não é? Então, assim, quando Jesus falava, era tanto simbolismo que às vezes é difícil de nós entendermos até nos nossos dias de hoje, não é? É bem complicado. Então, aquela questão, quando ele fala ali de riqueza, não é? Essa riqueza para poucos, não é? Porque ainda nós não conseguimos transformar e, na verdade, nós nos perderíamos, como ele fala ali, é de grande dificuldade, não é? E entender por quê. Porque qual de nós não gostaria de ser rico? Rico de din-din, para ir viajar, comprar a geladeira de 2 andares com aquele grandão embaixo, que fica mais fácil, né? Então, assim, comprar o BMW ou uma Ferrari, não é? Ou, sei lá, ter a casa na praia, ter a casa de campo, não é? Várias alugadas, vários APs maravilhosos, não é? Quem não gostaria de ser bastante abastado mesmo, de din-din? Mas, sabe o que acontece? É que nós, a maioria de nós ainda não compreendeu, não é nem entender não, porque existe diferença entre entender e compreender, não é? Compreender é quando você entendeu uma situação e comeu aquilo na compreensão. Você sabe para que serve aquilo, aonde que você vai aplicar, não é? Aonde que você tem isso na sua vida e onde você não tem. Então, compreender e entender é diferente, não é? O que nós não conseguimos compreender ainda é que todos nós somos ricos. Nossa, que silêncio! Aí vocês vão falar assim, tá. Aí vocês vão pensar, né? Se todos nós somos ricos, então manda a sua parte para mim, porque aqui tá faltando, né? Não? Então, tenho certeza que alguém pensou isso, né? Só ela, né? Então é isso aí, gente. O tema que nós vamos tentar desenvolver aí, nos leva para uma das cartas de Paulo, o Saulo, né? Lembra o Paulo de Tarso? Saulo de Tarso, que virou Paulo, né? Uma das cartas de Paulo foi enviada aos Hebreus, no capítulo 13, no versículo 2. Lá diz assim: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Parece que fica um negócio solto, né? Ué, o que tem a ver hospitalidade com o que a gente está falando, né? Tem tudo a ver. Na época de Jesus, nós vamos chegar lá. Na época de Jesus, e mesmo na época de Paulo, os lugares não eram como os de hoje, né? Que a gente anda, rua asfaltada, não é? Ou com paralelepípedo, ou com acimentado, né? Naquela época, hoje a gente vê avenidas, ruas, edifícios, né? Casas de 2, 3 andares e por aí vai. E a gente tem vários recursos quando a gente anda a pé ou de carro. Se você precisa de uma informação, se o seu GPS não está funcionando no carro, você para num posto de gasolina, numa loja, numa padaria, você pergunta lá, não é? Você já tem um socorro. Naquela época, não era assim.
onde as pessoas andavam se deparavam com o quê? Um deserto, com nada. Não conseguia nem água, né? Era pedra sobre pedra, não era assim? Então, e isso era assim para qualquer um, para qualquer das pessoas, né? Fosse rico ou fosse pobre, ou com um pouco din-din, ou com menos recurso, né? Então a situação era a mesma para qualquer um de nós, né? Mas havia naquela época uma grande hospitalidade entre as pessoas, né? É igual quando a gente vai para o bem mais interior que São Bernardo, a gente percebe que as pessoas são mais hospitaleiras, né? Você vai num lugar, isso aconteceu comigo, tá, gente? Eu fui num lugar lá no Paraná, na casa da minha comadre, alguns anos atrás. E aí eu precisava comprar, não lembro o que eu ia comprar uma verdura. Aí ela falou assim, vai lá no mercado, que era atravessar a rua, sei lá, uns 50, 100 metros da casa dela. Aí eu fui lá, você acredita, gente, que o homem me ofereceu uma cardeneta? Era a primeira vez que eu entrava lá. E o homem me ofereceu no caixa, a hora que eu cheguei no caixa. A senhora quer uma cardeneta? A senhora já está morando aqui? Assim. Eu falei, não senhor, não, só aceita cartão? Eu vou pagar com cartão. Não, mas eu faço uma cardeneta para a senhora. Eu falei, não moço, só estou de visita, só estou de passagem aqui na minha comadre. Ah, tá. Quem é sua comadre? Aí todo mundo conhece todo mundo, né? Então, assim, você chega num lugar, você é acolhido, porque isso é acolhimento. O homem nem me conhecia, sabe-se lá se eu não era uma, como fala, caloteira, né? Não tem, né? A roupa não faz o monge, né? Se a gente for analisar no nosso dia a dia, a roupa não faz o monge. Então, assim, é lógico que todo mundo deve acreditar no outro até que ele demonstre o contrário, né? Da bondade ou da ruindade, não importa. Mas isso é muita gentileza, é muita hospitalidade, não é? E essa hospitalidade era dada lá naquela época de Jesus. Por mais que hoje os homens daquela região estejam em guerrilha, entrem em guerra e briga por isso e briga por aquilo, briga pelo meu Deus é melhor que o seu. Não, eu vou brigar com você porque eu quero as suas terras, porque lá, lógico, vai ter mais petróleo, né? É sempre assim mesmo, em qualquer lugar do mundo é assim, não é? Mas existia essa hospitalidade, né, entre os povos, o de receber os viajantes para se abastecerem de água, né? De poder fazer um descanso, ter um descanso. Às vezes a pessoa para andar, sei lá, 1 quilômetro levava dias e dias, não é? Então, assim, era descanso, era alimentação e outras coisas, né? Então, nós entendemos assim, eram recebidas as coisas da parte material, né? Eram as coisas materiais, as coisinhas que os nossos corpos precisam, como sempre, não é? Mas tinha o outro lado da situação, aquele do acolhimento, igual esse senhor estava fazendo comigo a vez que eu fui lá para o Paraná, não é? Esse acolhimento, digamos assim, fraternal, sem interesse corporal, sem interesse, tem criança, né? Sexual, né? Essas coisas assim. Por quê? Por que havia essa fraternidade, não é? Não era só, a gente não percebia... se a gente voltar lá na história, a gente percebe que não era só coisa material, mas era realmente esse acolhimento, né? Porque tinha conversa, tinha falação, tinha contação de história, porque eles varavam a noite, às vezes dias conversando, né? Então, quando Paulo fala, naquela frase que eu li, não vos esqueçais da hospitalidade, porque ela, não é? Por ela, alguns não sabendo, hospedaram anjos. Ele está lembrando, na verdade, Paulo, de um fato ocorrido com Abraão, né? Quando ele recolheu 3 pessoas ali na sua habitação, que estavam em viagem pelo deserto, não é? Ele recebeu aquelas 3 pessoas de uma forma hospitaleira, ou seja, sem questionar quem eles eram, o que eles faziam. E mais na frente, depois, Abraão ficou sabendo que eram 3 anjos. E aí, quando eu estava fazendo esse nosso bate-papo,
eu me lembrei de algumas palavras de Jesus, constante do Evangelho de Mateus, lá no capítulo 25, que diz assim: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizestes também. É aquela passagem, né, que Jesus fala, o pessoal chega assim: Jesus, mas eu dei de comer para mendigo, eu cedi um agasalho para o vizinho, eu cedi um prato de comida para alguém que veio me pedir, né? Aí Jesus fala assim: você não precisava fazer por mim. Quando você fez para um desses, você fez para mim, não é? Então, assim, isso vai bem ao encontro do que nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 15, no item 3, quando ele nos faz lembrar que toda a moral de Jesus, ela se resume na caridade e na humildade também, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Isso não são palavras minhas, está lá, né? E tudo isso, ou de tudo isso, nós também podemos vislumbrar na passagem do bom samaritano. Todo mundo conhece a passagem do bom samaritano? É aquele, né, que estava indo de passeio, ouvindo, né, de Damasco para Jerusalém, e aí ele encontra um homem caído, né, no percurso, todo machucado, nu, né, estava sem roupa, sem lenço e sem documento. Porque antes passou ali um fariseu, passou ali um sacerdote, não é? E só olharam e deixaram o homem lá caído, né? Ninguém sabia se o homem era rico, se era pobre, né? Na história a gente sabe que ele era, porque ele estava daquele jeito, porque ele foi roubado. Foi roubado, espancado, surrado, maltratado, levaram tudo dele, né? Igual a gente vê muitos hoje em dia, né? É uma passagem que ela está viva em todos os anos pelos quais nós passamos, né? A gente cansa de ver isso. Mas só que quem vai lá e recolhe? Quem é que vai lá e ajuda? Nem o padre, digamos assim, né, no nosso dizer de hoje, que seria o sacerdote, nem o outro que conhecia das leis de Moisés, né, conhecia das leis de Deus. Nenhum dos dois teve a mão de chegar lá e ajudar aquele que estava lá caído, gemendo de dor, todo machucado. E o bom samaritano, que era execrado, né, na sociedade, estava à margem da sociedade, porque ele era de Samaria, né? E tinha um outro olhar sobre religião, então ninguém gostava dos samaritanos, né? Foi o samaritano que foi lá, que viu o homem caído, foi lá, pegou, cuidou dos machucados, não é? Passou lá o azeite era mais caro que hoje, né? Se azeite hoje está caro, naquela época, então, nossa, era ouro, né? Então, azeitou as feridas do homem, deu o que beber e ainda levou ele para uma hospedaria, né? Uma hospedagem. E ainda falou lá para o dono da hospedaria: ó, eu preciso ir, porque eu preciso resolver lá umas coisinhas. Cuida para mim e a diferença que for, eu vou deixar aqui pago uma certa quantia. O que for de diferença quando eu voltar, eu acerto com o senhor, mas cuida para mim. Então, assim, quem é que foi o melhor, né? Jesus perguntou dos três, né? A gente sabe pela história que o melhor dos três, entre o samaritano, o fariseu e o sacerdote, que sabiam das leis, o bom samaritano, o melhor foi o samaritano, que Jesus deu o nome de bom, não é? Tudo isso por quê, não é? Porque ele foi caridoso ao recolher, ao tratar, ao cuidar, não é? A acolher mesmo. Foi humilde para tratar das feridas e das dores do outro. Porque não é qualquer um que chega para curar ninguém, não, com a mão, não é? A maioria não é Madre Teresa de Calcutá. São poucos, não é? São poucos que agem assim. Então, quando Deus nos deu a oportunidade, por exemplo, desta nossa encarnação,
ele nos ofereceu várias, né, mas várias ferramentas das quais nós podemos nos utilizar para nos auxiliar nesse nosso crescimento moral, não é? E espiritual também. Ou seja, ele nos deu ali, nos colocou no nosso caminho os nossos pais, os nossos filhos, os nossos netos, os sobrinhos, os vizinhos, os amigos, os irmãos, os sogros, sogras, né? Cunhados, a gente não pode esquecer dos cunhados, né? E por aí vai. Mas nos dotou também de vários talentos, né? Para nos ajudar a deixar essa nossa tarefa de reencarnar novamente, não é? Deixar ela mais leve. Então, serviu a uns com um talento. Vocês sabem dessa história que eu já contei aqui, né? Com um talento, para outro ele deu 5, para outro ele deu 2, para outro ele deu um só, para outro ele deu 10, para outro ele deu 100, para outros ele deu 500, para outros ele deu 1000 talentos, né? Mas não importa, por quê? Porque simplesmente para que juntos, né, nós pudéssemos unir esses nossos talentos, independente de quantos cada um de nós tenha, né? Para que juntos, né, nessa nossa união, nós possamos aí cada um de nós contribuir com os seus talentos ou dons que quisesse, né, se envolver ou desenvolver com os outros. Então, tudo que nós estamos falando aqui hoje não é somente sobre divisão, a gente está falando de união, né? Estamos falando das desigualdades, das riquezas que nós estamos falando, mas nós estamos falando também de todos os dons com os quais nós devemos trabalhar. Então, levando em consideração que nós viemos aqui, a princípio, não é? Falarmos de hospitalidade, o que nos diz o dicionário sobre isso, não é? Lá no dicionário fala assim, que hospitalidade é uma cortesia que nós oferecemos a algum hóspede ou convidado. Diz respeito ao ser gentil e generoso para com visitantes e para com qualquer outra pessoa. As definições tratam, no seu cerne, não é? Da hospitalidade, enquanto princípio relacionado ao vínculo social. Então, a hospitalidade é, antes de tudo, um modo de viver, um modo de agir e de reagir também diante das necessidades de outras pessoas. É a maneira de receber ou de tratar alguém. Tem um texto de Emmanuel, aquele amigo do Chico Xavier, que foi mentor dele. Oi? 5 minutos. Tá bom? Beleza, obrigada. Lá no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 141, foi dado o nome de hospitalidade, onde ele inclusive faz menção a esse nosso tema de hoje, nos diz assim: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. É provável que nem sempre disponha dos recursos necessários à hospedagem de companheiros em casa. Obstáculos e vínculos domésticos, em muitas ocasiões, determinam impedimentos. Se a parentela ainda não se compraz contigo na cultura da gentileza, não é justo violentes a harmonia do lar, estabelecendo discórdia em nome do Evangelho que te recomenda servi-los. Nada razoável empilhar amigos em espaço irrisório, impondo-lhes constrangimento à conta de bem-querer. Todos nós, porém, conseguimos descerrar, ou seja, abrir, não é, as portas da alma e oferecer acolhimento moral. Nem todos os desabrigados se classificam entre os que jornadeiam sem teto. Ou seja, nós podemos ser hospitaleiros, caridosos, amorosos, acolhedores de alguma forma, com todo aquele que faz parte desse nosso caminhar, não é? Não somente os nossos familiares, os amigos, os desconhecidos, os amigos dos nossos amigos, mas todo aquele que necessite de um suporte, de um acolhimento. Porque na maioria das vezes,
é só a gente se perguntar, quem somos nós? Qual de nós não necessita, não é? De um sorriso, de um abraço, de um acolhimento, de um olhar, de um ombro, de um ouvido. Qual de nós? Quando o Emmanuel fala lá no texto dos desabrigados, não é? Olha lá, ele fala assim, nem todos os desabrigados se classificam entre os que jornadeiam sem teto, ou seja, não são só esses mendigos que nós conhecemos, mas somos cada um de nós. Em algum momento das nossas vidas, necessitamos desse abraço, desse suporte, desse ouvido, de um sorriso. Às vezes aquele que passa lá na rua, às vezes ele somente está necessitado de um olhar, para que ele tome uma outra postura na vida, não é? Quando lá no Evangelho segundo o Espiritismo, esse texto do capítulo 16 nos diz assim, as leis podem, de momento, mudar o exterior, mas não logram mudar o coração. Daí vencerem elas de duração efêmera e quase sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. A origem do mal reside no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade. É a compreensão, na verdade, de que nós sempre podemos mais, né? Não é somente sobre o financeiro, sobre o monetário, sobre o dinheiro de que nós falamos, mas da nossa contribuição amorosa, fraternal, hospitaleira, cheia de boa vontade, pois sempre nós temos a oportunidade de sermos úteis, nem que seja somente, não é, pelo exercício da nossa simpatia. Um sorriso, como nós já comentamos, aquele abraço, um ombro, um olhar, um grande aperto de mão. Às vezes, o outro só precisa disso, não é? Para se sentir vivo. É só nós abrirmos as portas da nossa alma, como nos diz Emmanuel, não é? Um minuto. Então, o restante do texto, desse texto de nome Hospitalidade, diz assim, aqui e ali, surpreendemos os que vagueiam, deserdados de apoio e convivência. Observa e tê-lo-ás no caminho a te pedirem asilo ao entendimento. Dá-lhes uma frase de coragem, um pensamento de paz, um gesto de amizade, um momento de atenção. Às vezes, aquele que hoje se reergue com a tua migalha de amor é quem te vai solucionar as necessidades de amanhã num carro de bênçãos. Não te digas inútil e nem te afirmes incapaz. Ninguém existe que não possa auxiliar alguém, estendendo o agasalho da simpatia pelos fios do coração. Então, assim, pessoas, ter bens, ter um bocado de din-din, é ruim? Claro que não, não é? Seria ótimo. Mas nós sabemos que, aliás, é muito bom. Mas a pergunta que não quer calar, e eu vou deixar aqui para os senhores levarem para casa, é o que nós fazemos das nossas posses, não é? Muito obrigada a todos aí pela companhia, pela tranquilidade, pelo entendimento, não é? Pela paciência. Muito obrigada de verdade. Obrigada ao pessoal também da internet, não é? Do online. Vamos fechar os nossos olhos, mantendo essa paz, essa luz, todos esses fluidos em forma de luz prateada que desce do teto sobre nossas cabeças, invadindo o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração, fazendo a organização de todos os nossos corpos físicos, mental, espiritual e emocional. Em nome de Jesus, nós somos gratos por receber todas essas bênçãos. E em nome de Jesus, nós vamos pedir aos amigos mentores espirituais desta casa
os amigos mentores espirituais de cada um de nós, que nessa comunhão, por favor, recolham todos os nossos bons pensamentos, um pouquinho dos nossos sorrisos, um pouquinho das nossas palavras, e na necessidade façam uma sepsia em cada um desses itens e os transformem em boas vibrações, que serão entregues a todas as criações e criaturas de Deus sobre esse planeta Terra, de encarnados e desencarnados. Todo aquele que esteja passando por qualquer tipo de dificuldade neste momento. Sejam elas dificuldades do corpo, da alma, do espírito, do emocional, do financeiro, das nossas guerras internas de cada dia, como dessas guerras externas havidas entre algumas nações. Os problemas, Senhor, com os terremotos, maremotos, tsunamis, furacões, tornados, as grandes tempestades, as grandes inundações, as grandes secas, as grandes queimadas. Que Deus, nosso Pai, tenha misericórdia de todos nós. E assim, nós vibramos por todo este planeta Terra e por toda a humanidade, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez somos gratos pela luz que rege nossos caminhos, através do manto sagrado de Maria Santíssima e São José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pequeninos que ainda somos, hoje e enquanto ainda não conseguimos compreender os desígnios do Pai. Seja sempre luz em nosso caminhar, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada e tenhamos todos uma excelente semana. E como é a nossa despedida de ano, que os senhores, todos nós tenhamos um próximo ano muito iluminado, através do trabalho de que cada um de nós irá executar no seu próprio caminho, em nome de Jesus. Muita luz para todos, muito obrigada, e que sejam muito felizes em 2025, que assim seja, graças a Deus.